Quinta-feira, dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Já te peço a inscrição neste canal, me ajude a chegar a 3.000 inscritos. Já clique em gostei e lá no final do vídeo deixe um comentário. Vamos ao Evangelho que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a meditar sobre o perdão. Lembremos que ontem Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. A ideia, meu irmão, do evangelho de ontem é ganhar o irmão para Deus. E hoje, então, Pedro, a partir desta ótica de corrigir o irmão, quer saber qual é o limite do perdão. Então, se o meu irmão pecar contra mim, Jesus, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Bom, eu tenho que corrigi-lo, seguir aqueles passos que o Senhor me ensinou ontem, mas qual é o limite? Até quando eu devo perdoar uma pessoa? Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se pecar contra mim? E Pedro limita, até 7 vezes? Isso era de comum acordo entre os rabinos da época de Jesus, que o perdão tinha esse limite, 7 vezes. Mas Jesus Cristo quer expandir essa lógica. Então perceba, meu irmão, que Jesus nos estica ao máximo, porque Jesus não quer o limite do perdão, da misericórdia, do cumprimento da vontade de Deus, do próprio sacrifício. Jesus quer o nosso máximo. Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E não significa, meu irmão, que será esse número multiplicado. Não. Isso quer dizer perdoar infinitamente. Mas por que nós devemos seguir essa lógica? Porque Jesus vai nos comparar conforme o perdão de Deus a nós, e não conforme o perdão que nós damos ao outro. A conclusão que Jesus vai chegar é: se Deus te perdoa o tempo todo, por que você não deve perdoar o irmão? E para dar esta ideia, nosso Senhor conta a história de um rei que chamou os seus empregados para acertar as suas contas. Então, versículo 24, quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia. Preste atenção neste detalhe, que lá na frente vai fazer sentido. Trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Versículo 25.
como o empregado, preste atenção, não tivesse com o que pagar, uma enorme fortuna que o empregado não tivesse que pagar. O patrão então mandou que fosse vendido como escravo, ele e toda a sua família, para acertar a conta. Então, uma enorme fortuna que não tinha como pagar. Mas veja qual a reação do empregado no versículo 26. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Então o empregado pediu um prazo, mas veja a reação do patrão. Diante de tudo isso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, o patrão não deu prazo para pagar, o patrão perdoou a dívida. Esta é a imagem de Deus para nós. Nós sempre devemos uma enorme fortuna para Deus. Às vezes, meu irmão, a gente brinca de salvação e sempre estamos em dívida. Você talvez faltou missas de domingo esses dias. Você deve uma enorme fortuna para Deus. Você talvez não está cumprindo os mandamentos de Deus. Você deve uma enorme fortuna para Deus. Você não tem como que pagar. Muitos de nós, então, temos a coragem de ir ao sacerdote confessar os pecados. Então, Deus perdoa toda a nossa dívida. Acontece que quando se trata, então, de mim para Deus, de Deus para mim, eu espero esse perdão ilimitado. Mas quando se trata da pessoa do outro, eu limito o perdão. Então, veja aqui, no versículo 28 vai dizer: ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros. Então veja, no primeiro caso, era o rei com o patrão. Olha que está aqui este limite, esta figura que é superior, rei e o empregado. Agora, o empregado encontrou um dos seus companheiros. Então, eu estou fazendo quase que desenho para vocês perceberem. O patrão está aqui, o empregado está aqui. O empregado encontrou um dos seus companheiros, está na mesma linha de importância. Este seu companheiro também devia para ele apenas 100 moedas. Então veja que eu disse para você antes, o empregado devia para o rei quanto? Uma enorme fortuna, nem sabe o valor, é muito alto. E o patrão teve compaixão e perdoou. Aqui o empregado, o companheiro está devendo apenas 100 moedas para aquele mesmo homem que devia uma enorme fortuna para o patrão. Qual foi a reação? O empregado caiu aos seus pés e suplicava: dá-me o prazo e eu te pagarei, da mesma forma com que este empregado devia para o patrão. E este companheiro pediu a este empregado para ter paciência: dá-me o prazo e eu te pagarei. Então, mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Quando os companheiros souberam disso, contou para o patrão, chamou o patrão. O versículo 32 diz: então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Jesus, com essa história, está querendo nos ensinar assim: meus filhos, se Deus, que é todo superior, se Deus, que é todo poderoso, o puro, tem compaixão de você e te perdoa a dívida, Ele não vai te cobrar se você vai lá, confessa seus pecados. Ele te perdoa a dívida porque tu, que é de igual importância com o teu companheiro, não tem compaixão com ele como eu tive de ti. Empregado perverso, meus amados irmãos, eu sei que perdoar não é fácil, eu sei que não é fácil. E muitas vezes nós achamos que o nosso erro foi só um errinho. Mas quando é o erro do outro, a gente desce a lenha. E a gente não perdoa, a gente fala mal, a gente espalha na cidade, a gente detona a figura do outro porque o outro errou. Talvez você não cometeu o erro do outro, mas você cometeu um erro. Meu irmão, eu digo sempre faltar a missa de domingo, mas faltar uma missa de domingo não é menos importante do que um aborto. Faltar a missa de domingo não é menos importante do que fazer fofoca do outro, do que um adultério, entende? Só porque eu fiz um pecado diferente, eu acho que eu tenho o direito de não perdoar, eu acho que eu tenho o direito de não perdoar, eu acho que eu tenho o direito de julgar, eu acho que eu tenho o direito de falar mal da pessoa. Jesus olha para mim, olha para você que faz isso e diz: é empregado perverso. Eu te perdoei toda a tua dívida, porque você não vai ter compaixão do outro. Ou seja, porque você não vai ter misericórdia? Porque você, então, que não merecia o meu perdão e eu te dei o perdão, por que você não vai perdoar o outro? Porque você põe a régua para o outro mais pesada do que a régua que eu tive contigo. Jesus então vai dizer que o patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a tua dívida. Versículo 35 é:
É assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração, a partir de dentro, o teu irmão. Meu irmão e minha irmã, perdoar não é fácil. Mas se eu não perdoar de coração o meu irmão, se eu não tiver compaixão de coração, misericórdia de coração, o Pai que está no céu vai nos entregar aos torturadores. O Pai que está no céu não nos perdoará. Isso significa que a minha salvação está limitada ao perdão que eu dou para o outro. Preste muita atenção nisso. Como é que nós rezamos no Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como, da mesma forma, da mesma medida, com o mesmo peso, que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Logo, nós estamos dizendo para o Pai que está no céu, assim: Senhor, como eu perdoei aquela pessoa, aquele encrenqueiro, aquele nojento lá, como eu perdoei ele, ou como eu não perdoei ele, o Senhor deve me perdoar. Então, meu irmão, como é que nós estamos diante do erro do outro? Nós temos compaixão, como o Senhor sempre tem para conosco, ou diante do nosso companheiro, eu estou pronto para não perdoar, para falar mal, para difamar, para não ter compaixão, para aumentar? Como é que eu estou nessa relação? Que o Espírito Santo nos ajude, nos dê o coração misericordioso, que nós possamos, assim como nós queremos ser perdoados, que nós também queiramos perdoar o próximo. Amém. Meus amados irmãos, hoje é quinta-feira. Nós continuamos com a Semana Nacional da Família aqui em Bom Jardim. Hoje nós teremos por tema perdoar sempre, fonte de esperança no amor familiar. Como é necessário o perdão na família. Nós vamos ter essa oportunidade de meditar pela segunda vez o perdão dentro dos nossos lares. Queridos, atenção, hoje aqui em Bom Jardim nós não teremos adoração ao Santíssimo Sacramento por conta da organização das missas nos setores, nas casas, nos setores. Então, aqui em Bom Jardim nós não teremos adoração ao Santíssimo Sacramento e teremos a Santa Missa nos setores. Estejamos atentos ao local e ao horário. Baliza, sim, aí em Baliza nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento e o Terço dos Homens em seguida. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.